Companheiros de doutrina, é mais uma alegria estar aqui nesta casa. De vez em quando a gente passa por aqui. E hoje eu queria falar com vocês sobre o seguinte tema: fé, montanha e vida. Esse tema, com esse nome pomposo, né, com esse nome composto, na verdade ele fala muito perto das nossas necessidades do dia a dia, né? Então, pensando na época do Hitler, na época da Alemanha, em que estávamos no inferno sobre a terra, né? Aquele ódio do Hitler para raças, pessoas com deficiência, ciganos, maçons, ele tinha uma lista de gente que ele não gostava, né? Mas a gente não precisa falar dele especificamente, contar dele, porque nós já temos algumas misérias hoje, né? Nós temos guerra na Bósnia, nós temos guerra na Ucrânia, nós temos tantos familiares, né, presos a resgates do passado, pessoas reencarnadas, né, com corpo parcialmente construído, desconstruído, ou aqueles que estão desconstruindo dentro do próprio lar os problemas, né, as atitudes que tiveram do passado. Então a gente já tem bastante coisa para recordar. A gente não precisa ficar pensando naquela situação, nos detalhes, né? Porque o Espiritismo com Jesus é para alegria e cura. Olha que lindo! O Espiritismo com Jesus é para alegria e cura. Então não vamos invocar aquelas aves negras, né, que seguem a escuridão da mente de uma pessoa, são atraídas por essa escuridão, né, das quais nós queremos nos ver livres. Mas por que essa menção do Hitler e a menção do nazismo? Porque tem um psiquiatra chamado Viktor Frankl, e ele escreveu um livro muito interessante que está na internet e que chama-se Um Psiquiatra num Campo de Concentração. Claro que ele conta todas as vicissitudes, né? Por exemplo, era um pedaço de 150 gramas de pão era o alimento. Então a pessoa ficava com aquele pão no bolso tentando pensar se ele ia comer agora, na hora do almoço, à tarde, né? Era o dilema, né, de pensar em como consumir o pão. Mas ele ressalta a seguinte questão, que no meio de tantas pessoas, né, perdidas, sem fé, pessoas procurando até o suicídio, e havia muito, né, faltava um significado para a vida, porque alguns tinham esse significado. E os que tinham esse significado, ao invés de desejar a morte, eles desejavam a vida. Estavam lá no campo com o mesmo horizonte de vida dos outros. Horizonte significa, para amanhã estamos procurando serralheiros. Todo mundo procura falsificar o cartãozinho. No dia seguinte eles dizem, não, hoje é dia de pianista. Para amanhã, então era sempre aquela, deixá-los numa certa esperança, que depois eles se matavam, né? Então, muitos no meio dessa desesperança, eles pensavam em vida, né? E ele diz que podiam ser poucos em números, né? Mas eles ofereciam prova suficiente de que tudo pode ser tirado de um homem, menos o livre-arbítrio e a vontade de viver. O livre-arbítrio que nos permite fazer qualquer coisa, uma vez que todos os excessos serão pagos, né, ou pesados na balança de causa e efeito. E a vontade de viver, que era que mantinha alguns no meio de tanta desgraça. E esses que tinham essa vontade de viver, eles eram movidos por uma fé verdadeira. Não é uma fé racional igual a nossa hoje, mas era uma fé de judeus, que é o primeiro povo monoteísta, que era e é ainda um povo de muita fé, né? Então, a primeira conclusão, né? Mesmo nas situações mais difíceis da vida, nós podemos escolher dar um significado para a nossa vida. E dar um significado é preencher as questões,
é esperar melhor pelo dia de amanhã, é produzir um projeto para tentar realizar aquilo, é encher a nossa vida de esperança e de trabalho. Tem que ter um significado, ok? O interesse religioso dos prisioneiros era alguma coisa que chamava atenção, porque quando ele era ardente, né, quando ele era aquela fé forte, chamava a atenção das pessoas. Os que chegavam, os recém-chegados, se admiravam, diziam, poxa, mas como é que alguns aqui têm um sentimento religioso tão profundo no meio de tanta desgraça? Mas eles tinham. E o Viktor Frankl, né, que nunca foi espírita, ele é fundador da logoterapia, de um tipo de psicoterapia, né? Ele diz, a religião é uma poderosa ferramenta para dar significado à sua vida. A religião é uma poderosa ferramenta para dar significado à sua vida. Principalmente quando nós estamos naqueles momentos de resgate. Parece que tudo conspira contra os nossos planos, né? A tal ponto de que havia um vagão de trem, que era naqueles vagões de gado que eles traziam os prisioneiros, que talvez tenha quebrado e ficou encostado lá no canto da linha. E eles transformaram aquilo numa sinagoga. Então, domingo de manhã, um a um, meio escondido e tal, eles iam no vagão, lá tinha uma mesinha improvisada, tinha um vaso de flores, e eles faziam o ofício deles de domingo naquilo que era improvisação de sinagoga. É claro que se os soldados soubessem disso, principalmente os soldados judeus, o chamado capo, porque o capo era mais cruel do que o próprio alemão. Se descobrisse, daria uma bela de uma punição, né? Felizmente não aconteceu. Mas essas questões, por que tanta dificuldade na minha vida? Por que tanta dificuldade na minha vida? Se eu souber, a resposta é que eu tenho maturidade espiritual. Eu tenho fé racional. Se eu não souber, é sofrimento. Quando a gente encontra essas verdades da doutrina, e quando a fé, aquela fé racional, não aquela fé de acredita hoje e esquece amanhã. Quando a gente tem essas condições, né, ele não é sofrimento. Mas quando eu não consigo explicar, pelo lado religioso, pelo lado da fé, quando inclusive a religião conflita com outras coisas, né, por exemplo, às vezes conflita com a ciência, né, foi esse o caminho que me levou para a doutrina espírita. Eu acredito na ciência, eu acredito na religião. Então, quando você sabe, a fé racional preenche. Quando você não sabe, é só sofrimento. A religião passa a ser uma outra razão para sofrimento, né? Então, a religião boa é aquela que nós vestimos e nos sentimos bem nela, porque todas são dignas, todas são nobres. Mas se ela conseguir transformar as nossas dificuldades, né, em sacrifício, entendendo o porquê, então o sentido da vida está preenchido. Há inclusive uma palavra chamada coping, C-O-P-I-N-G, coping religioso, que é o seguinte, é o estresse que a religião causa numa pessoa. Algumas religiões, acabamos de falar dos judeus, eles é uma dessas religiões. Quando a pessoa tem aquela doença terrível, ele está sendo punido. Está sendo punido por Deus. Aliás, eu encontrei muito isso, né, quando eu encontrar a doutrina espírita. Por que ele é assim? Deus está testando. Mas que azar do cara, né? Ele já veio com todos esses problemas e ainda é ele que está sendo testado. O que Deus vai descobrir, né? Todos aqueles que estão com problemas, ele está testando, ele vai descobrir que a máquina não presta, né? Não dá um bom. Todo mundo tem problema. Então, o coping religioso do espiritismo, sem desfazer das demais, ele é baixíssimo, ele é quase zero. Porque ele diz, sabe por que você está assim? Por causa daquilo que você fez no passado. Deus não é ruim. Você tem responsabilidade por essas questões. Isso, quando você percebe, quando você entende, quando a sua fé racional preenche esse elo, eu não estou mais em briga com Deus, muito pelo contrário, eu estou agradecendo de ter me dado uma vida, mais uma oportunidade, da qual eu posso me desfazer dos meus erros do passado. Então, religiosidade e fé. O Emmanuel, né, em palavras de Emmanuel, diz que sem religião,
nós seríamos viajantes sem bússola. Nós não saberíamos para onde nós estamos indo. E a gente tem visto tanta coisa forte na Europa, atualmente. Nazismo voltando, as guerras, como a questão da Ucrânia. Eu ouvi isso hoje num programa na televisão, dizendo assim, que a religião está acabando na Europa. Um mundo feito só para materialidade, para objetos de conforto, para o mínimo necessário com o mínimo de trabalho possível, e vamos tocando a vida. Então chega uma hora que realmente você se acomoda com aqueles pequenos bens materiais, e aí você esquece religião, porque parece que a gente tem que estar numa situação meio complicada para lembrar de religião, né? Alguém já lembrou de religião no meio de uma festa? Não, né? Mas e quando a gente vai visitar um parente que está no hospital? Sim, principalmente se ele estiver numa situação mais difícil, quase terminal, não é? Quando está tudo bem na nossa casa, a gente senta, né? Depois da janta, conversa, etc. Joga brinquedinho, caneta e tal. Quando não está, a gente lembra do mestre, lembra do pai, e fala, olha, pelo amor de Deus, livra a gente desse problema, faz fulano sarar, curar. Protege o nosso irmãozinho que acabou de chegar na espiritualidade. A fé cega nada examina, então ela aceita as verdades sem verificação, né? Então o que é verdade para mim hoje pode ser falso amanhã, porque as informações de mundo estão chegando. Eu estou mudando a mim mesmo sem ser a reforma interior. Pense que eu não conheço o que é reforma interior. Mas todo dia tem uma notícia nova, todo dia tem um fato novo, todo dia tem zilhões de informações, né? E essas coisas vão nos mudando, certamente. Então, quando a fé não é a fé racional, você acredita hoje e não acredita amanhã, porque nós mudamos, né? Essa fé assentada no erro, cedo ou tarde ela desmorona. E o que é mais complicado ainda, quando aquele grupo religioso faz uma fé montada nesses mitos, nesses dogmas, é difícil manter essa torre em pé. Você tem que estar o tempo inteiro colocando mais um pedacinho para cá, mais um para lá, mais um para cá, porque ele vai balançando, principalmente hoje, né? Eu estou aposentado agora há quase 2 anos, mas como professor universitário, eu sei bem o que os jovens pensam de religião. Ah, professor, isso é perda de tempo. Tem cara vendendo a mãe para entregar para a religião. Esses caras, se você perguntar para eles o que é morte, eles não sabem o que é morte. E aí a gente vê tantos jovens, né, que não têm um sentido para a sua vida. Tantos jovens tentando e conseguindo ir ao suicídio. Tantos jovens que raramente entraram no centro espírita, mesmo que a família seja espírita. Eu estou vendo aqui o resto está na evangelização, são os menores. Mas eu estou vendo assim, jovem mesmo, né? Porque tem alguns centros que quando você olha assim no trabalho da noite, você se sente Matusalém, né? Se você somar as idades, dá mais de 1 milhão. E o resto da família não vem? Bem, somente essa fé raciocinada pode sobreviver. Porque perante essa fé, a gente não tem que temer o falso, o mítico, as doutrinas criadas pelo homem para satisfazer o homem, para sustentar os projetos do homem. O homem que fez Deus à sua imagem e semelhança. Dizem que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, bobagem. Deus, o Deus comum, o Deus da sociedade comum, que foi feito à imagem e semelhança do homem. É só você olhar o Velho Testamento, o Antigo Testamento. Ele toma partido, ele vai para os exércitos, ele luta, ele mata, ele briga. Ele manda enfileirar todo mundo que fez o bezerro de ouro e passar os a fio da espada. Menos o cunhado dele, que foi quem fez o bezerro. Aí também tem as questões, né? Opa, você fica de lado aí, que a coisa vai pegar hoje, fica quietinho. Então, a fé racional, ela tem que ser construída.
Às vezes ela é inata, é um espírito que já há muito tempo já está adquirindo a sua maturidade, mas em geral é uma fé que tem que ser aprimorada. À medida que a nossa maturidade espiritual vai crescendo, essa capacidade dessa fé racional vai andando junto. E aí a gente começa a compreender aquilo que nós queremos crer. Portanto, fé racional exige estudo, exige raciocínio lógico, exige que a gente saia da caixinha quadrada de ficar assistindo qualquer coisa na televisão e ia falar novela, mas vocês vão falar que eu estou perseguindo. Né? Eu não falei isso, estou retirando, hein? Estou retirando. Mas se a gente não souber do que está pensando, se a gente não tiver lógica para pensar e não tiver medo de pensar, porque quando eu estava lá no passado, eu tinha medo, né? Era heresia. Eles não queriam que eu pensasse. Inclusive, o único texto que existia estava no livro do padre. Os caras não precisavam ler essas coisas, eles não vão entender mesmo. Ou como os judeus fazem, né? Homens aqui, cercado, mulheres lá. Instrução para os homens. As mulheres não sabem pensar. Isso é hoje, tá? Eu não estou falando fato de 2000 anos atrás, estou falando hoje. Então, fé racional exige raciocínio, exige entender aquilo que a gente está raciocinando a respeito, que a gente está analisando. Exige estudar, exige compreender, né? E aí chega aquele pai que diz assim, né? Senhor, o meu filho, ele é um lunático, ele padece muito, muitas vezes ele se atira no fogo, outras vezes ele se atira na água. Tem misericórdia. Eu já levei esse jovem aos seus discípulos, mas eles não foram capazes de curá-lo. E aí Jesus diz, geração incrédula, até quanto tempo eu estarei convosco? Né? Trazei-me aqui. E claro, né, que com a sublimidade de um espírito puro, ele curou, mas os discípulos não sabiam, ainda não sabiam, vão ter que aprender. Porque faz parte, né, do processo de espalhar a boa nova, também o processo de curar como Jesus curava. Então os discípulos chamam Jesus em particular, esse texto é explícito no Evangelho, chama Jesus em particular, mestre, vem cá, que a gente quer ter um particular contigo. Por que nós não conseguimos expulsá-lo? Ele diz, por causa da vossa pouca fé. Porque a fé era o grande instrumento. Jesus dizia, né? Ou meu pai te curou, ou tua fé te curou. Porque quem vai pedir alguma coisa e não leva a fé junto, não vai receber nada. Mestre, acabaram os pães. Quantos tendes? Quantos pães você tem? Você está vindo me pedir para te dar pão? Que pão você trouxe? Tem que ter alguma coisa dentro de ti. Você tem que levar alguma coisa para continuar essa questão. Então, pelo menos a fé tem que estar lá dentro. Imagine uma pessoa que não exercita a fé durante o passe. Não recebe absolutamente nada. É como se ele tivesse com uma capa de chuva e um guarda-chuva. Bate em volta e cai. Porque essa falta de fé se transforma numa carapaça, né, que reflete, que não deixa esses fluidos serem absorvidos pelo corpo. Né? Um exemplo, né, magnífico de fé é aquela mãe que, tendo fé no médico e tendo fé em Deus, em ambos, né, ela permite que o cirurgião faça uma cirurgia extremamente delicada, separando os seus 2 filhos, que eram chipófagos, presos pela cabeça. Um cérebro para 2. Mas ela acredita no Pai, ela acredita em Jesus, ela pede essa graça e acredita no médico também. E aceita que essa cirurgia complicadíssima seja feita, para que de lá surjam 2 pessoas normais. Não morra um, ou um fique absolutamente lobotomizado. Né? O romano tinha a sua fé. Né? Jesus entrava em Cafarnaum
E um centurião disse: Senhor, o meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. E Jesus disse: eu irei curá-lo. Mas o romano sabia que Jesus não seguia o judaísmo, mas era do mesmo grupo, né? Ele nasceu judeu. Ele sabia que os judeus não chegavam perto dessas questões porque era impureza, era impuro, né? Ele diz: não precisa ir, não. Faz igual eu faço com os meus soldados. Diz apenas uma palavra e o meu servo será curado. Olha a fé do romano. Diz apenas uma palavra. Você não precisa ir na minha casa impura, porque com a sua única palavra, né, meu servo será curado. Aliás, com essa questão da impureza, né, Jesus era a antítese do judeu, né? Ele abraçava leprosos. Nunca passou pela cabeça de um judeu nem passar perto, porque ele perdia a pureza, tinha que fazer todos os banhos rituais de novo, etc, etc, etc. Místicos, mitos criados para sustentar uma religião. Criam em Deus? Criam. Também é o Deus do Antigo Testamento, mas não se pode tirar a fé deles de monoteísta. O Deus do Antigo Testamento é muito ruim. E é o próprio salmista que diz: não me corrijas no dia do seu... Vou trocar por uma palavra comum, no dia do seu mau humor. Deixa para me castigar no dia que você tiver de boa vontade. Um homem enveredou-se pela trilha, né, da bebida, e ele estava frequentemente embriagado. Então, durante o dia ele ia beber, ficava embriagado. Durante a noite ele dormia e os espíritos, né, familiares, protetores, etc., tentavam colocar uma mensagem nele. Mas essa mensagem não fixava na mente dele, porque ele também não estava em estado perfeito, ele estava embebedado, ele estava naquela situação de alguém que tomou uma droga lícita, sim, mas que tira aquele estado, né, de vigília, de raciocínio puro. E então, tudo que contavam para ele de noite e de dia ele não lembrava mais. Anos e anos se passam e ele na bebedeira. E o corpo cada vez mais enfermo. Sem poder se locomover, com todas as dores oriundas, né, do fígado, do rim, de tudo mais, né, ele roga a presença de um mensageiro divino. E o mensageiro chega e ele diz: anjo abnegado, mensageiro, sou outro homem, estou arrependido, eu reconheço os meus erros. A fé tardia, essa que vem pela dor, né? Tem a fé do amor e tem a fé da dor. Essa é a fé da dor. Tudo farei para redimir-me. Socorra a piedade do nosso Pai todo compassível. Então o guardião afagou, benevolente, e esclareceu: o sincero reconhecimento das nossas faltas é uma força para romper o mal. É o começo dessa mudança, você reconhecer, para depois começar a se arrepender e depois resgatar. Mas ele não opera a reviravolta da lei. O arrependimento não cura as afecções do fígado. Assim como o remorso edificante do homicida não cura a chaga aberta pela lâmina que o feriu. Precisa mais do que esse arrependimento. Ele continua dizendo: aproveita a enfermidade que te purifica o sentimento. Usa a tolerância do céu como um novo compromisso para alterar. Espera aí, a enfermidade, usa a enfermidade? Sim, porque a enfermidade desperta a dor. Despertador, lembra do despertador? A dor, quando ela é despertada pelo despertador, ela está dizendo para nós, em se tratando de espiritualidade ou até males espirituais que se espelham no corpo. Ele está dizendo: tem alguma coisa para você educar. Alguma coisa para reeducar, alguma coisa para você mudar. É isso que tá fazendo você ter essa dor. É o despertador. É um remédio educativo. É um despertar para pensar: o que está errado? O que será que eu estou fazendo de errado? E a fé plena, ela não é conquistada repentinamente. Quando nós queremos. Não é assim.
é evolução na maturidade do espírito. Aliás, André Luiz tem uma frase interessante que ele diz, né, que a natureza não dá saltos. Não importa se é a natureza da evolução das pessoas, a natureza da minha reforma interior não dá saltos. É um trabalho de processo construtivo ao longo do tempo, né? Então, é esse trabalho incessante que exige da gente esforço, dedicação e perseverança, né? Consolador do Emmanuel, pode-se definir o que é ter fé? É a pergunta para ele. E ele responde: conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas dizer eu sei. Eu creio hoje, descreio amanhã. Eu sei. Se eu sei hoje, sei amanhã. Então essa é a resposta que o Emmanuel nos dá. Kardec nos explica lá no Evangelho segundo o Espiritismo que a fé sincera e verdadeira é sempre calma. Ela nos deixa calma. Ela faculta a paciência daquela pessoa que sabe que ele está no caminho correto. Que as coisas não são de imediato, mas que elas estão sendo construídas. E como ele acredita nisso como fé racional, ele consegue aplacar o seu desespero, a sua busca para ontem, para nos atermos ao tempo de Deus, ao tempo em que as coisas vão amadurecendo, né? É a faculdade de saber esperar. Ainda o Kardec diz, né, a fé vacilante sente a sua própria fraqueza. Nós sabemos até onde a gente pode ir. E quando a nossa fé é mínima, insuficiente, nós temos essa desconfiança dentro de nós. Às vezes a gente diz assim, olha, eu vou pedir, viu, pai, mas eu sei que não tem merecimento. Sabe, pai, eu não vou pedir. Você sabe de mim melhor do que eu. Eu sei que você vai me dar o que me é justo e o que eu mereço. Essa é a própria confissão, dizendo, ó, eu não tenho bagagem para chegar e dizer, né, me dá. Talvez eu possa dizer, né, por misericórdia, né, por misericórdia. A fé possui um poder que nós não podemos imaginar, podendo até transportar montanhas. E nós todos conhecemos essa parábola, né? Ainda que a sua fé seja pequena como um grão de mostarda, e nesse dedo dá para pôr 10 grãos de mostarda enfileirados, só no topo desse dedo. Ainda que essa fé seja tão pequena como um grão de mostardas, se eu disser, e se eu tiver fé, e eu disser, passa-te daqui para lá, e a montanha irá passar. Ah, mas não tem ninguém que está movendo montanha por aí. Primeiro, isso é parábola. Parábola significa uma comparação exagerada. Grão de mostarda contra a montanha. As parábolas de Jesus, todas elas seguem a comparação exagerada. Ninguém pode dizer, eu não entendi, né? E o Mateus, né, continua dizendo, nada vos será impossível. Para explicar a força dessa fé raciocinada, o Kardec colocou uma frase extremamente importante na capa interna do Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele diz, fé inabalável só é a que pode encarar a razão de frente a frente em todas as épocas da humanidade. Ela é verdade. Não só porque eu entendo, mas porque ela é verdade. E quando a gente aplica isso às lições de moral do Mestre Jesus, ela é plenamente verdadeira. Então, em todas as épocas da humanidade, as verdades que Jesus nos trouxe nos seus ensinamentos, e são eles que Kardec, o Espírito de Verdade, a Pleiade, escolheu para pôr no Evangelho segundo o Espiritismo, só a parte moral. Alguns sinais, também chamados de milagres, estão na Gênese, mas no Evangelho é a parte moral. E Kardec explica isso lá no começo do Evangelho, né? Ele fala, ó, tem
Tem tantas coisas, tem essa que ninguém acredita, tem aquela que todo mundo muda, tem não sei o quê, mas a moral é eterna, né? Bom, que proveito a gente pode tirar de alguém que tem fé, mas não tem obras? Pergunta lá do Evangelho. A fé passiva pode nos salvar? Porque tem a fé ativa e a fé passiva. A fé sem obras é morta em si mesma, está escrito lá no Evangelho. A fé sem obras não vale nada. Mesmo que seja a fé racional, ela não está servindo para nada, e ela tem que servir para nos melhorar, para melhorarmos, né? Só o conhecimento não salva ninguém. Ele tem que ser aplicado. Posso fazer uns 20 anos de curso de Espiritismo, enquanto eu não puser a mão na massa, isso não valeu de nada. Isso não serviu para mudar a mim, né? Kardec, na Revista Espírita de 1862, onde ele fala de fé, esperança e caridade, ele diz: a fé sem obras é um simulacro de fé. Simulacro de fé. A verdadeira fé é vida em ação. Porque em todos os momentos da nossa vida tem situações que a gente tem que apelar para a fé, não para as coisas materiais, apelar para a fé para as coisas espirituais, né? E aí a gente está apoiado nessa fé racional. E ela é a verdadeira. A outra é só um simulacro. Então, para que serve ter fé? Para crer nas promessas de Jesus sobre o amor. Porque o amor mesmo. E se a gente ainda não conhece 5% dele, né? É igual falar na felicidade, né? É igual falar em espíritos puros. Eles nos contaram, a gente acredita, a gente imagina quão bom será, mas a nossa aplicação do amor ainda é restrita a uma série de coisas, né? Às vezes a gente oferece o amor para os nossos familiares, para os nossos amigos, para os nossos conhecidos, para o companheiro de trabalho. E de repente a pessoa que precisa daquele minuto de conversa, que está meio ali perto, mas que ele não é o meu próximo, porque ele não é próximo a mim, aquele que é do meu grupinho, e aí a gente não se toca para a necessidade de lhe dar amor. Porque o amor verdadeiro é irrestrito. Não tem restrições. Eu te amo, mas você me ama de volta. Incondicional. Eu te amo, mas você tem que mudar o teu time. Você tem que torcer para o meu time. Dirigido ao próximo. Porque alto amor, o meu amor, a gente tem. Às vezes não serve de comparação, né? O amor, amar os outros como a mim mesmo, de repente eu não me amo suficientemente. Eu me amo da forma egoística, da forma social, na forma de me ver na sociedade com a persona, com a máscara que eu visto para que a sociedade me veja. E, nesse caso, amar os outros como a gente se ama a si mesmo é melhor que a gente não ame o outro nessas mesmas condições. Porque ainda não é suficientemente puro, real, inocente, construtivo, misericordioso. Para melhor, quando a gente for usar-nos como parâmetro, é preciso que a gente já tenha certeza de até onde vai o nosso amor. Irrestrito, incondicional, dirigido ao próximo. Por último, equilibrado. Para tudo tem que haver equilíbrio na vida. Por exemplo, imagine alguém, né, que tem filhos pequenos, que pedem atenção, e a esposa já fez 2 turnos de trabalho, né? Mas ele vai segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo no centro. Será que isso é equilibrado? Eu temo que isso seja fanatismo. E eu temo que, como tudo que é em excesso, em algum momento ele canse e abandone. Porque a gente tem que equilibrar as coisas da vida.
Equilibrar a atenção que nós damos a nós mesmos, ao trabalho, à nossa família, aos nossos filhos e a nossa religiosidade, o centro, ou seja, qualquer outra comunidade religiosa que você frequenta. Então, por último, tem que ser um amor equilibrado, porque se o amor desequilibra, se o amor transforma a pessoa num fanático, ele pode colocar em risco o bem-estar da sua família. Ele pode colocar em risco a continuidade do seu amor por aquela doutrina. Porque uma hora ele cansa. E aí, em vez de ser um pouco todo dia ao longo do tempo, é bastante coisa na metade do tempo e no resto esquece de mim porque eu cansei. O homem, para estar equilibrado, ele precisa pensar que ele é um banquinho. Qual é o bom banquinho? Quantos pés nós colocamos num bom banquinho? É uma pergunta. 4. Ele fica penso. Eu corto um pouco, ele fica desse lado. Eu corto um pouco, ele fica desse lado. É difícil ajeitar. Um banco de 3 pés? Não tem erro. Eu posso fazer um de 20, um de 25 e um de 30. Eu ponho no chão e fica firme. Torto, mas firme. Porque 3 pontos não alinhados, ele determina um plano. E é o plano do apoio do banco. Então a gente precisa pensar, e a psicoterapia pensa nisso, né? Que o primeiro pé do nosso banco é Deus. Né? Nós temos que preencher esse vazio dentro de nós de Deus. Porque, olha, eu ainda quero ver um dia o ateu lá com o avião caindo, o que ele vai falar. Eu tenho a impressão que ele vai gritar: "Ô pai, tira nós daqui." Não quer dizer que ele é melhor ou pior que nós, quer dizer que a gente tem uma marquinha, sabe, um selo de fabricação, made in Deus. Não importa se você está na selva, se você nunca viu branco, você tem essa ideia inata que nós somos pequenininhos e que existe um Criador para tudo isso. Né? O segundo pé é comigo mesmo, porque eu preciso ter esse equilíbrio. Eu preciso me satisfazer comigo mesmo. E o terceiro é perante a sociedade. Porque a sociedade também me cobra certas aparências, e quando a gente fala nisso aqui em termos de psiquiatria, psicologia, é perante Deus, perante eu mesmo e perante a sociedade. Se eu conseguir equilibrar essas 3 coisas, eu estou equilibrado na minha vida. Né? Amor a Deus, o amor a mim mesmo, que é aquele que eu tenho que usar para comparar com o próximo, e o amor que eu apresento comigo mesmo quando eu me represento na sociedade. Quando nós aprendemos sobre esse amor, quando nós vamos aprender? A gente pode praticar, a gente pode falar mais ou menos sobre ele, mas o amor mesmo é o amor resultado da prática. Falar de amor não resolve o amor. Amor é alguma coisa que ele não é um substantivo, ele deve ser chamado substantivo verbo. O importante do amor é amar. Não é tentar definir amor. Não é com 15 gramas de cloreto de potássio, não. É sentimento. Né? Ele vem lá de dentro. Então, uma pessoa tinha que reencarnar, e ela resolveu que vinha nessa encarnação para explicar o amor. E ela veio muda. O que ele fez? Ou ele não podia falar, ele começou a trabalhar para o próximo. E quando ele voltou lá, disseram para ele: "Olha, que lindo discurso de amor você fez sem dizer uma única palavra." Para fechar, e falando em amor, em perdão, etc., vamos pensar na caridade do Paulo de Tarso. Ainda que eu fale todas as línguas dos homens e dos anjos, ainda que eu fale a língua de todos os anjos e dos homens, se eu não tiver amor, serei apenas como um bronze que ressoa, um sino que retine. Ainda que eu possua o dom das profecias, que eu saiba todas as ciências, ainda que eu possua um tamanho grau de fé que me permita remover montanhas,
Se eu não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu distribua os meus bens entre os pobres e deixe o fogo consumir o meu corpo, nenhum proveito disso eu tiro se eu não tiver amor. O amor é paciente, o amor é bondoso, não é nada exigente, arrogante, orgulhoso, jamais é descortês, nunca interesseiro. O amor não se irrita, não guarda rancor no coração. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor não terá fim. As profecias, sim. As línguas se calarão. As ciências têm o seu termo. Imperfeito é o nosso conhecimento. E também as profecias. Mas quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Por enquanto, enxergamos Deus através de um espelho. Mas um dia teremos a visão de Deus de face a face. Por enquanto eu conheço dele apenas uma parte. Mas logo eu o conhecerei como sou por ele conhecido. Agora temos a fé, a caridade e o amor. Mas dos três, o mais excelente é o amor. Muito obrigado.